Os ruídos estão presentes em praticamente todos os lugares. Em alguns ambientes, eles são mais brandos, em outros, bastante intensos. Todos nós devemos nos preocupar com a exposição a esses sons, já que eles interferem diretamente no nosso bem-estar. Efeitos dos ruídos na saúde humana é o tema de hoje do Viver Ciência. Existem dois tipos de ruídos, os de lazer e os ocupacionais. Os de lazer são aqueles típicos de cinemas, shows, festas. Já os ocupacionais são os do ambiente de trabalho, como, por exemplo, os ruídos produzidos pelo maquinário das fábricas. Ambos representam riscos reais à nossa saúde. O ruído ele tem efeitos auditivos e não auditivos sobre a saúde do sujeito. Então, entre os efeitos não auditivos, a gente pode falar sobre distúrbios do sono, distúrbios de concentração, distúrbios emocionais, alterações endócrinas, vários tipos de alterações que não são auditivas. E tem os efeitos auditivos do ruído também, como o zumbido, que é aquele barulho no ouvido, a própria perda de audição, dificuldade de compreensão de fala em ambiente ruidoso. Os danos auditivos gerados por ruídos podem ocorrer em todas as fases da vida, do período fetal à terceira idade. Existem pesquisas que relacionam o estresse do neném, dentro da barriga da sua mãe, em mães que são trabalhadoras de áreas ruidosas. Na fase escolar também. Então, muitas vezes, a criança, no período de alfabetização, ela tem uma grande dificuldade em adquirir ou fazer aquela relação entre o som e a letra, porque muitas vezes ela tem uma perda de audição que não é percebida pela família e nem mesmo pela escola. E os idosos também. A surdez do idoso, ela recebe o nome de presbiacusia, que seria a surdez do idoso. E essa surdez ela pode também ser potencializada por outros fatores ambientais, dentre eles o ruído. Mas uma faixa da população é alvo de preocupação extra, a juventude. O motivo, a apreciação de música em volume nada moderado. A gente vê, comumente, os jovens utilizando aqueles fones de ouvido, com seus estéreos individuais, e este tem sido um grande fator de perda de audição entre os jovens. Só para vocês terem uma ideia, numa conversação normal como nós estamos agora, o nível de intensidade da nossa fala é de 40 a 60 decibel. Um aparelhinho daquele, no seu volume máximo, chega a 120 decibel. Esse 120 decibel se equipara ao barulho de uma britadeira, por exemplo. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre os efeitos dos ruídos na saúde humana. Nossas convidadas são a arquiteta mestra em Engenharia do Meio Ambiente e professora dos cursos de Design de Ambientes e Arquitetura e Urbanismo da UFG, Maria Luísa de Ulloa Carvalho. Bem-vinda ao Viver Ciência. Olá, Divino. Muito agradecida pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês da TV UFG. Prazer é nosso. E também a fonoaudióloga, mestra em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp e professora da PUC Goiás, Cláudia Cruvinel Câmara. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Divino, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Nós somos às ruas de Goiânia para saber quais são as dúvidas da população sobre esse assunto. Vamos conferir a primeira pergunta. Meu nome é Pedro e eu ouvi dizer que limpar o ouvido com cotonete é prejudicial. Eu gostaria de saber se é verdade e como devemos limpar. Muito bem, Pedro. Essa pergunta sua é uma pergunta muito importante porque o cotonete ele não devia ser usado no ouvido, porque ele pode entrar dentro do conduto auditivo e perfurar a membrana timpânica, que ela é mais fina que uma folha de papel, e causar uma perda auditiva que pode causar danos sérios se entra água no ouvido com essa perfuração, prejudicar o seu ouvido. Então, é muito perigoso. O máximo que você pode fazer para limpar o ouvido é com o dedo na parte de fora. Cotonete não é indicado para passar dentro do conduto auditivo. Ok, próxima pergunta.
Meu nome é Isabela e eu gostaria de saber porque, à medida que a pessoa vai chegando na idade avançada, a capacidade auditiva vai diminuindo. Oi, Isabela. Essa capacidade ela vai diminuindo com a idade, assim como todo o nosso corpo envelhece, a capacidade auditiva também envelhece. E a gente chama isso de presbiacusia, é o envelhecimento do aparelho auditivo. Mas pode ser que alguns tenham uma perda auditiva maior do que outros. Isso vai depender muito de como essa pessoa levou a sua vida durante a sua vida toda, como ela passou a usar a sua audição no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer e como ela ficou exposta a esse ambiente ruidoso. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Vinícius e eu gostaria de saber se pessoas que estão sujeitas a ruídos constantes, elas podem ter algum tipo de problema de ordem mental. Essa pergunta é interessante. Ela não leva um problema mental. O ruído, ele pode causar uma perda auditiva se ele estiver exposto por muito tempo, e esse prejuízo dessa exposição sonora leva a uma privação sensorial, e essa privação, por falta de privação, pode levar a problemas cognitivos. Estresse também, né, professora? O estresse. Bom, Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo desenvolvido por pesquisadores da UFG sobre os espaços públicos de Goiânia com potencial para pausas sonoras. E no quadro Casulo de Ideias, Júlia fala sobre os sons que mais lhe agradam. De barulho de passarinho e um pouquinho de avião. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre os efeitos dos ruídos na saúde humana. Nossas convidadas são as professoras Maria Luísa Carvalho e Cláudia Câmara. Nos centros urbanos, o que não falta é ruído. Por isso, a professora Maria Luísa coordenou um estudo com o objetivo de mapear em Goiânia espaços públicos com capacidade de proporcionar aos moradores pausas sonoras, momentos de relaxamento em meio à profusão de barulhos de toda sorte. Vamos conhecer melhor essa pesquisa. Sons de pássaros, de insetos, do vento soprando entre as árvores. Uma ilha de calmaria no meio da cidade. O Parque Areião foi um dos locais identificados no levantamento realizado pela professora Maria Luísa e seus alunos sobre espaços públicos com potencial para pausas sonoras. A primeira etapa da metodologia foi a aplicação dos questionários aqui no parque, que no caso da minha pesquisa era voltada mais para o âmbito quantitativo, e a etapa subsequente foi a análise dos dados, né, para entender como era a percepção das pessoas da paisagem sonora do parque, voltado para o entendimento do grupo etário do participante. O sonômetro, instrumento utilizado para medir os níveis de intensidade sonora, e gravadores que captam o som ambiente, também ajudaram na elaboração do perfil sonoro do parque, que foi classificado pelos frequentadores como agradável. Os principais sons elencados como positivos foram sons da natureza, sons de pássaros, sons das árvores, sons de água, foram tidos como favoritos. Durante a parte mais teórica da pesquisa, a gente percebeu também que essas pessoas elas conseguiam compreender melhor os efeitos do som em relação à vida delas. Além do Parque Areião, outros espaços públicos da capital foram analisados, como o Bosque dos Buritis e a Praça Cívica. O estudo possibilitou a construção de um mapa de relaxamento e qualidade de vida para os goianienses. O que eu vejo de mais importante é o potencial de você poder proporcionar às pessoas o conhecimento de onde ela pode ter um repouso sonoro, que é importante, e a capacidade de conscientização também, né, sobre a importância de se ter essas pausas sonoras, porque
quando exposto em excesso ao ruído, você gera vários fatores que prejudicam a saúde. Professora Maria Luísa, após esse levantamento, né, sobre os espaços públicos de livre acesso, onde existe essa possibilidade, né, de pausa sonora, vocês realizaram instalações artísticas para simular, para reproduzir esses ambientes sonoros. Explica pra gente como que foi esse experimento e qual foi o objetivo desse experimento. Esse experimento, na verdade, é uma experimentação, né? Porque o objetivo de início era propiciar sensações positivas às pessoas, para que elas identificassem que é possível se ter silêncio na cidade, né? Chegávamos a 40 decibéis em locais dentro do Parque Areião, né? Considerado um momento bem calmo, né? Um momento que eu considero um repouso auditivo, e eu até elenquei a palavra pausa sonora no sentido poético e musical, né? Mas na questão de dar esse tempo. Lembrar que a exposição ao som, a depreciação dela é em função do tempo também, né? A área da fonoaudiologia, você perde em função do tempo. Então, a instalação, de início, ela teve 3 momentos, tá? A início ainda só foi feita uma obra, né, de instalação sonora interativa, né, que você precisa se interagir com a obra para que ela aconteça, né? Dentro da arte contemporânea, né, isso é uma coisa que tem acontecido. E foram elementos que foram uma releitura do que é o som positivo do Parque Areião e retratado em 3 vídeos, né, que fazem uma analogia ao ruído veicular, porque por mais que a gente busque silêncio na cidade, sempre tem o som do carro, né? Então fiz uma analogia ao semáforo, e nessa obra, além de propiciar sensações positivas e fazer uma cenografia do local, né, também teve uma enquete, né, no qual a gente avaliou com as pessoas que visitaram se elas realmente sentiram uma sensação positiva. Assim, nesse contexto, uma coisa que vale a pena lembrar é que a gente mais ressalta e há mais pesquisas do que a poluição, né? A poluição sonora é o que mais largamente se tem em publicações. Mas do que é positivo, que a gente chama paisagem sonora positiva, há pouca divulgação, inclusive internacionalmente, né? Isso já é a pesquisa a ser aprofundada, né? Então há uma demanda de se criar uma herança sonora, uma busca de reforçar o que a gente deve preservar ambientalmente. Isso entra na área da ecologia acústica também, né? E qual que é a importância de proporcionar essas pausas sonoras nesses grandes centros urbanos? Para a saúde, né, da população? Isso, há tanto questões como o repouso auditivo, de fato, né, que a professora pode relatar, mas também a questão de qualidade de vida, né? O designer, o arquiteto, a gente tem que pensar nos espaços construídos para a qualidade de vida, né? Então, a ideia é que a gente gratuitamente você tenha acesso a locais mais silenciosos que você possa ter repouso, né? E o ouvido humano fica exposto o dia inteiro a ruído. E você ter um momento de lazer com uma pausa sonora, isso é muito gratificante, porque você dá esse alívio e dá essa quebra para poder dar uma condição do ouvido estar em constante preservação. Professora Maria Luísa, essas instalações elas foram montadas onde? Tivemos 3 instâncias, um no N-Design, que é um encontro nacional de estudantes de design, outro foi na Galeria de Arte do Media Lab da UFG e outro foi no Espaço Cultural Cora Coralina. E como que foi a interação do público com os visitantes? Tivemos diversas situações. Tivemos pessoas que dormiram durante a instalação, tivemos pessoas que brincavam, gritavam durante a instalação, porque ela tinha mídia interativa, né? Se você fazia, a interação era sonora. Se você fizesse um som, a imagem respondia, né? Então era midiática também. Então Bacana. Foi muito positivo. De janeiro até setembro deste ano, a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, a AMA, recebeu mais de 3.400 denúncias de poluição sonora. Os principais alvos de reclamação foram bares, residências, carros de som e igrejas. Vamos saber então como é feita a fiscalização dessas denúncias. Poluição sonora é a emissão de sons ou ruídos
acima dos limites estabelecidos em lei em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. O Plano Diretor de Goiânia ele estabelece zonas em Goiânia e classifica como área residencial, de hospital, região central e industrial. Então, dependendo da zona, são determinados limites que podem ser emitidos tanto no período diurno como no período noturno. Hoje, a maior demanda de denúncias, né, que noticiam a prática de poluição sonora é proveniente de residência. Residência e depois estabelecimentos comerciais, né, como bares, boates e similares. Todas as denúncias que noticiam prática de poluição sonora hoje, tanto em residência como em estabelecimento comercial, geralmente são provenientes da utilização de som, ou seja som mecânico ou som automotivo. A equipe de fiscalização, quando recebe uma denúncia que noticia a prática de poluição sonora, seja em residência ou em estabelecimentos comerciais, a equipe de fiscalização vai no local, procede-se as medições, né, e constatado níveis acima do estabelecido em lei, né, são adotadas as medidas fiscais cabíveis, né, quais sejam, no caso, a lavratura do auto de infração. Então, aquele que desejar fazer uma denúncia, né, noticiando a prática de poluição sonora, ele pode estar fazendo isso tanto via telefone, né, utilizando as 2 linhas telefônicas que nós temos hoje para registro de denúncia, ou está vindo à agência formalizando um processo de denúncia também. Fique ligado, Viver Ciência, volta já! Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é efeitos dos ruídos na saúde humana. As crianças costumam fazer muito barulho, né? Mas como será que elas percebem os ruídos à sua volta? Quais sons de casa e da cidade desagradam elas? E o mais importante, como elas lidam com esses barulhos? Nós conversamos com a Júlia, de 5 anos de idade, sobre esse assunto. Vamos conferir o bate-papo. Meu nome é Júlia e eu tenho 5 anos. Júlia, que tipo de barulho que você ouve na sua casa? Um montão. Cheiro de neném, almoço e lavando a vasilha, o prato e o copo. E que tipo de barulho que te incomoda? Cheiro de neném. E aí o que você faz para se livrar desse barulho? Eu acordo e vou para outro lugar. Na rua, que tipo de barulho que você ouve? Carro, moto e ônibus. E como que são esses sons? Brum, brum. Tum. Júlia, você faz algum barulho enquanto dorme? Não. Você não ronca, será? Não. Como que você sabe se você está dormindo? Eu falo de vez em quando eu tô dormindo. O que você fala? Umas coisas que eu não sei. Você gosta do silêncio? Gosto. Mas você conversa muito, não conversa? Hã? Médio. Pouco. Pouco? Uhum. Mas você não conversa até dormindo? A gente falou de barulho que te incomoda, mas que tipo de barulho que você gosta de ouvir? De música, de barulho de passarinho e um pouquinho de avião. Muito fofa. Professora Cláudia, quais são aí os principais ruídos a que as crianças estão expostas no dia a dia? As crianças estão expostas a diversos tipos de ruído e a Júlia fez uma coisa super certa, que são uma das 3 recomendações que Dangerous Decibel Brasil está recomendando. Quando você tem um barulho muito intenso, você pode se afastar, você pode diminuir o volume ou você pode colocar um protetor de ouvido. O que a Júlia fez? Ela se afastou da fonte sonora que estava incomodando. E a criança ela está exposta a ruídos muito intensos
no dia a dia dela. Na sala de aula, ela não tem ideia da intensidade do decibel que está presente, do ruído que está presente na sala de aula. Então é um fator que prejudica muito a audição dessas crianças. E isso vem, essa sobrecarga auditiva com muito tempo de prejuízo, pode prejudicar na evolução dela. Né? Não só na audição, mas também no desenvolvimento da desenvolvimento dela, porque a criança precisa da audição para desenvolver suas habilidades auditivas. E se ela está exposta num ambiente com muito ruído, ela não consegue fazer figura funda auditiva, não consegue ouvir a voz da professora. Então, o ambiente da escola deveria ser um ambiente seguro, em que o nível de ruído fosse mais controlado, para que a voz da professora pudesse sobressair diante do ruído. Professora Maria Luísa, de que forma os ruídos influenciam, né, o trabalho do designer de ambientes? Primeiramente, explica pra gente, designer de ambientes é o antigo designer de interiores, é isso? E o antigo decorador, né? Na verdade, o design de ambientes, ele veio abraçar os espaços exteriores, né? E inclusive nessa pesquisa que foi relatada, a identificação da extensão da nossa sala de estar nos espaços públicos, praças, parques, né? Seria microespaços urbanos que são agora não fazem parte do que as atribuições do designer de ambientes. Então, é mais a título de abraçar as áreas exteriores com paisagismo, essas áreas de lazer externos de pequeno porte, né? Já áreas externas de grande porte são atribuições do arquiteto. Então, o que são os sons, né? Eu prefiro usar a palavra som, tá? Ruído leva a um lado negativo, né? Então, o som, ele é um grande, vamos dizer, uma ferramenta de trabalho do designer de ambientes. Por quê? Porque o designer de ambientes, ele vai estar, entre aspas, condicionando os espaços para gerar qualidade de vida. Tá? Ele, além de dar propriamente identidade aos espaços, no que é a personalidade do cliente, né? O decorador, ele seleciona as peças em função do cliente, né? Da persona que a gente fala, né? Então, nesse aspecto, o som, quando você escolhe uma cortina, uma almofada, um sofá, você vai estar interferindo no que a gente chama de tempo de reverberação da sala. Isso que a gente chama de qualidade sonora dos espaços. Tá? Então, o designer de ambientes, ele é diretamente responsável pela qualidade sonora dos espaços. Isso inclui, inclusive, a sala de aula, como a professora comentou. Se os designers de ambientes vierem intervir no que é a sala de aula, criando revestimentos adequados para equalizar o que a gente chamaria o tempo de reverberação, ou seja, criar um espaço mais seco, né, no que é a qualidade sonora, a gente garante que o professor não precisa se esforçar tanto para ser ouvido. Tá? Porque quando as crianças começam a falar simultaneamente com o professor, gera um mascaramento do que é a fonte sonora, né? E esse mascaramento prejudica, inclusive, tanto o professor que vai falar o efeito de Lombardi, né? Que ele começa a falar mais alto, não é isso, professora? Para poder começar a se ouvir, para ter certeza que está chegando o som para ele, como também as crianças vão conseguir escutar lá no fim da sala. Tá? Isso tudo está diretamente relacionado com o revestimento do local, que é o designer que escolhe. Bom, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação da professora Maria Luísa Carvalho no nosso programa. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço também a professora Cláudia Câmara pela presença. Obrigado, professora. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Prazer foi nosso. E obrigado também a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!